Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar do apóstolo Paulo, que é chamado de apóstolo mesmo não sendo pertencente aos 12 apóstolos. Isso é bastante curioso, seria o 13º apóstolo. E curioso é também que o número 13 aparece mais uma vez quando a gente vai contar os livros que são atribuídos ao apóstolo Paulo, e são 13, quase a metade do Novo Testamento. Para quem não sabe, o Novo Testamento tem 27 livros, 13 do apóstolo Paulo, que era escritor, além de fazedor de tendas, de casas, como uma espécie de tendas para as pessoas que viviam numa casa alugada, que usava essa profissão para, inclusive, pregar o evangelho. Por isso que ele sempre dizia nas cartas para ninguém ser pesado ao trem, para trabalhar, que aquele que não trabalha não come, e dentre outras coisas, porque ele fazia jus ao trabalho, ele dava o exemplo, ele, além de um missionário, era profissional e não dependia do povo, tinha a sua própria casa e o seu próprio trabalho, diferente de muitos por aí que dizem que são missionários, mas só vivem da custa do povo, não fazem por onde, não arregaçam as mangas, não vão trabalhar, não fazem nada, só querem explorar a fé do povo cristão, que lamentavelmente não faz aquilo que Jesus disse, examina as Sagradas Escrituras. E por isso que o povo erra, por não examinar a palavra de Deus e por não conhecer o poder do mesmo. Pois se você está com uma situação bastante dificultosa, você pode clamar ao Senhor, Ele pode prover situações boas ou pode lhe dar a bênção de ter um emprego, uma profissão, uma vida que não precisa ser atrelada ao ambiente religioso no qual você está inserido, ou seja, no sentido de viver ali necessariamente na obra. Não que seja um pecado, o obreiro é digno do seu salário, mas nós não podemos ser pesados e também jamais, como fazem os falsos por aí, ostentar riquezas com o dinheiro dos fiéis. Isso é um pequeno trecho, vamos dizer assim, da biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, exatamente, e veio a falecer no ano 67. Então ele viveu 62 anos, aqui dá para entender. Há uma dúvida se foi exatamente no ano 5, diz que ano 5 pode ter sido antes, no mínimo foi por volta do ano 5 até o ano 67, então 62 anos de idade. O apóstolo Paulo, ele era de Tarsus, que é a atual cidade da Turquia. Se ele fosse viver nos dias atuais, estaria vivendo numa cidade ligada à nação turca, que era Cilícia, Tarso de Cilícia. O apóstolo Paulo, sendo dessa cidade, que tinha envolvimento com os romanos, tinha também a cidadania romana, e assim ele tinha muito direito, ou tinha muitos direitos, prerrogativas. Tanto é que ele diz na própria palavra que ele ganhou a cidadania romana pela via natural, não foi comprando, foi uma herança. Possivelmente o avô dele ou o pai dele teria essa cidadania, essa dupla cidadania, porque além deles serem judeus, eram romanos, e Paulo então tinha. Tanto é por isso que Paulo tinha um nome romano e um nome hebreu, ou um nome, melhor dizendo, romano latino e hebreu. O hebreu era Saulo ou Saul, o nome do primeiro rei de Israel. E muitos não sabem ao certo porque dessa mudança, Saulo para Paulo.
Muitos vão dizer, estudiosos, que seria por conta da tradição que se tinha no ambiente judaico, da mudança de vida, eles sempre mudavam o nome. Aí existe também um próprio companheiro de Paulo que tinha o nome de Silas e depois era chamado de Silvano. Então, pode ser o nome de Saulo ou Saul, o hebreu, e de Paulo, romano latino. Paulo, romano latino, quer dizer pouco ou pequeno. Muitos vão dizer que por isso que ele teve esse novo nome, porque talvez ele era pequeno, tinha essa estatura pequena, e também talvez era magérrimo. O nome se daria por conta dos seus aspectos físicos. Fato é que quando Paulo vai ter o encontro com Cristo em Damasco, ele era ligado ao Império Romano, com cidadania romana. Ele foi instruído por Gamaliel, tinha sabedoria judaica, principalmente dos fariseus. Ele que veio, a família dele que veio da tribo de Benjamim, ele tinha, a hora que obviamente viu a crescente expansão dos cristãos, e ele tinha Jesus Cristo como impostor e os cristãos que seguiam a Cristo como pessoas más, que estavam trazendo rudimentos contrários ao judaísmo. Para ele, o próprio cristianismo era uma seita. Então, ele pediu a ajuda do Império Romano para ser um militante ou trabalhar com milícias a fim de perseguir os cristãos, a fim de impedir o avanço daquela seita dos cristãos. Tanto é que ele estava no episódio, no caso, que Estevão estava sendo apedrejado por ter falado contra o templo, contra a idolatria do templo, dizendo que Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Então, Paulo, perseguidor da igreja, que queria a morte de todos os cristãos, que consentia com a morte de muitos deles, teve um encontro com o Senhor quando estava em Damasco. E ali o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou por que tu me persegues? E fica claro que Paulo não estava perseguindo o povo, mas sim o próprio Deus, pois quem é contra o povo de Deus é contra o próprio Jeová. E a partir de então, ele tem uma vida totalmente diferente, passa a ser o pregador dos gentios, tem algumas censuras, é óbvio, por parte principalmente dos novos discípulos e dos antigos principalmente, daquela turma dos 12 apóstolos. Lembrando que Judas se perdeu, mas teve o substituto de Judas, que foi Matias, então tinha 12. Eles não aceitavam muito Paulo ficar pregando para os gentios, você teve que ir lá se explicar o que ocorria, para convencer a eles que teria se convertido, porque eles achavam que continuava Paulo sendo perseguidor. Paulo, como eu disse, foi escritor, trabalhou muito e viajou, fez 3 viagens missionárias, com algumas ajudas do povo e outras dele próprio. E eu fiquei estudando mais ou menos os quilômetros que Paulo percorreu, tem um estudo, e lá diz que a pé ele fez mais de 12 mil quilômetros. E de viagem pelo mar, pela embarcação ou pelos barcos, navios, se deu mais 11 e pouco mil quilômetros. Ao total, nas obras evangelísticas missionárias, Paulo viajou mais de 24 mil quilômetros. Olha o esforço para levar o evangelho de Cristo. Paulo teve um encontro com o Senhor bem num local que seria o centro para a pregação do evangelho, onde que ele mesmo pretendia acabar com todos os cristãos. O Senhor impediu e fez ele agora
ganhar o monte, que foi em Damasco. Também podemos citar aqui que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e que até o presente momento nós não temos uma definição e nem vamos ter, a não ser no mínimo 3 correntes teses de estudiosos que dizem que Paulo poderia ter tido uma tentação, uma doença ou perseguição, que seriam os espinhos na carne que ele orou ao Senhor por 3 vezes pedindo para que saísse e Deus não permitiu, que era um mensageiro de Satanás, como ele mesmo disse. Paulo vai falecer, portanto, com 62 anos e decapitado depois de ser julgado pelo próprio Império Romano. Lembrando que só aqueles que tinham a cidadania romana é que tinham diferenciais que poderiam ser julgados perante o próprio Império Romano sem passar por nenhum processo de sofrimento anterior ou sem as chibatadas, os açoites, como Cristo passou antes de ser condenado, possivelmente. Em síntese, esse é o resumo da vida do apóstolo Paulo. Ainda acabo de dizer que muitos diziam que ele era calvo, que ele era magérrimo, que era isso, era aquilo. Bom, não tem como nós precisar necessariamente. Fato é que ele ficou bastante tempo na prisão e da prisão saiu para a morte, decapitado. Se ele era casado ou não é outra dúvida que fica no ar, podendo ser ele solteiro ou viúvo. Não temos muita informação nesse sentido. Também com relação ao apóstolo Paulo ter um aspecto físico mais detalhado, não tem tanta evidência. Tem um livro apócrifo chamado Apóstolo Paulo, ou Paulo e Teclas, que era uma pessoa, uma mulher, se eu não me equivoco, discípula, ou que esteve com Paulo, que lá diz mais ou menos como ele seria, o cabelo dele, o aspecto físico dele, que teria até olhos azuis, mas não é bem confirmado essa versão, apesar de ter esse livro, que dá mais ou menos as características do apóstolo Paulo. Então, trouxemos aqui a vida, a biografia do grande apóstolo, do grande homem de Deus, que pregou para os gentios, Paulo de Tarso, ou Saulo Paulo de Tarso. Deus abençoe a todos, abraço, e seguimos o exemplo do apóstolo Paulo, pois ele mesmo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.